Toda mensagem da palavra de Deus aplica. Deus veio socorrer o seu povo. Entre aspas, o início, fecha aspas. O início da história da humanidade, da salvação, Adão e Eva e seus dois filhos, Caim e Abel. Só havia eles. A obrigação de Abel era cumprir o propósito para Deus. Caim não entendeu que Abel, seu irmão, fez bem. Deus ficou contente com Abel e com seu sacrifício, mas rejeitou Caim e seu sacrifício. Está escrito no livro de Provérbios, entre aspas, o sacrifício dos ímpios é abominação. Deus detesta, quanto mais oferecido ou com intenção maligna, fecha aspas. Devemos com alegria dar a Deus o melhor de nosso tempo. Eirou-se fortemente Caim, ficou furioso, decaiu-lhe seu semblante, fechou a cara. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Você ficou com raiva? E por que decaiu teu semblante? Por que anda carrancudo? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. É o irmão dele que queria fazer mal. E para ti será o seu desejo, quer dizer, o pecado está à tua espera, e sobre ele dominarás, quer dizer, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Você precisa dominar os desejos ruins. Caim não pensava isso. Caim não conseguia parar de pensar que alguém poderia tomar o seu lugar, porque ele era o mais velho, o primogênito, o filho mais velho, o primogênito na palavra de Deus. Ele tinha o direito de ser o líder da família, de ser o governador da casa. É aquele que decidiu, está decidido. E Caim está preocupado. Caim, eu que vou começar a humanidade, eu estou em risco de perder o meu direito, porque o meu irmão Abel, que é mais novo que eu, ele fez um sacrifício a Deus e Deus recebeu. Deus se agradou de Abel e Deus não quis saber de meu sacrifício, nem de mim, mas aquela ira, aquela mágoa, aquela revolta ia crescendo e foi se agigantando de uma tal maneira que se tornou maior que Caim. Se Deus continuar preferindo Abel, todos os descendentes que virão, tanto de Abel como os meus, acabarão sendo governados por ele. E eu, que sou o mais velho, o primogênito, como é que vai ficar a minha vida? Eu preciso resolver esse problema. Era tão fácil resolver este problema para Caim. Deus falou: Caim, faça como Abel, seu irmão, fez. Eu aceitei o que Abel fez, porque ele fez bem. Se fizeres bens, haverá aceitação para ti também. Eu não te rejeitarei. Era tão fácil Caim resolver esse problema, mas ele não quer a solução dada por Deus. Ele está maquinando uma solução própria. Se Abel, meu irmão, deixasse de existir, Deus não teria escolha, porque aí ficará só eu como descendente do pai da minha mãe. Eu que vou começar a humanidade. Deus não vai ter escolha. Ele terá que se agradar de mim. Se Abel morresse, aleluia, os meus problemas estariam resolvidos. Aí Deus ia ter que me honrar. Deus ia ter que me preferir. Seria a única opção. E Caim ficou desejando que Abel morresse, mas Abel não morria. Um dia Caim, já corrido pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pela amargura, já achando normal o que ele iria fazer, já aceitando o que iria fazer, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aleluia. Deus ficou tão indignado. O que Caim fez foi tão grave que Deus veio pregar para ele. Que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A palavra sangue no hebraico original está no plural, sangues. Por que está no plural e não no singular? Porque Abel morreu assassinado pelo injusto Caim. Quando Abel morreu, não foi só ele que morreu, todos os descendentes que viriam de Abel também foram assassinados. Aleluia. E saiu
Caim de diante da face do Senhor, e tornou Adão conhecer sua mulher, e ela teve um filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela a Eva, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A terra, em Gênesis capítulo 6, não era mais o paraíso perfeito que Deus planejara. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, aleluia, os filhos de Deus são da descendência de Sete, que as filhas dos homens, descendência de Caim, eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. A morte de Abel pelo injusto Caim gerou-se simplesmente morte. Essa união entre os justos, aleluia, e os ímpios, aleluia, levou à maldade. Os justos passaram a convivência iníqua. Como resultado, a terra corrompeu-se e encheu-se de violência em todo o mundo. O sangue de Abel, porquanto Caim o matou, acusava. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue do Senhor Jesus salva. Deus em Cristo Jesus salva tantos descendentes de Sete e de Caim. Seu amor perfeito o faz misericordioso. Deus não desejou a morte de Caim. Deus quer que todas as pessoas voltem para Ele e tenham vida eterna, fiquem longe da morte e do sofrimento eterno. Enquanto há vida, há esperança. Cristo Jesus, ele, como filho, ele caminhou nesse deserto 33 anos aproximadamente. Nunca perdeu a esperança do futuro que esperava por ele, os céus. No livro de João, capítulo 16, versículo 28, Jesus Cristo, Filho de Deus, disse, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. O título da mensagem é, qual é a vontade de Deus na tua vida? Você precisa saber. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, o Espírito Santo continua a dizer, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta de seus caminhos e viva. O homem mergulhou num caminho que não mais nos levaria à vida, sim à morte. Nem tudo se perdeu, já que Deus revela o seu grande amor e faz uma linda promessa. Está escrito aos Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Está escrito no profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, e o Espírito Santo continuando a dizer, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Qual é o título da mensagem? Qual é a vontade de Deus na tua vida? Você precisa saber. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus o Nazareno faz esta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Há uma riqueza muito grande nessa oração. Às vezes sabemos ela de cor e salteada, mas nunca paramos para pensar a riqueza desta oração. Nesta oração há riqueza inexplicável. E dentre essa grande riqueza que há nesta oração, nós queremos pegar duas frases para falar com você. Aleluia. A primeira é, venha o teu reino. Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus, o Nazareno, a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O reino do céu está perto, porque chegou ao nosso coração. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. A salvação está tão perto de você, conforme está também os teus lábios e o teu coração. O reino do céu foi inaugurado aqui na terra, quando o próprio Deus mudou o rumo da história, ao manifestar-se na forma de homem. Hoje o Senhor Jesus reina no coração dos crentes salvos. A segunda frase na oração do Senhor Jesus é: seja feita a tua vontade. Jesus descreve a sua verdadeira família. E falando ele à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse-lhe ao que lhe falara: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nem sempre a vontade de Deus é a tua vontade. Jesus, o Nazareno, não atendeu à vontade da mãe, junto com as irmãs e os irmãos, quando queria falar com ele, mas ele não desprezou. Ele estava junto, os discípulos, tratando das coisas do céu. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz assim: as declarações do Senhor Jesus nessa passagem ele falava como um homem, apenas enfatizam da maior vigor, aleluia, compromisso quanto os familiares e que ele estava abrindo para uma nova comunidade de crentes salvos. Quem, entre aspas, entre parentes, a igreja, fecha parente. Graças a Deus, a Bíblia diz assim: queridos e queridos ouvintes da palavra de Deus, ele afundou o faraó, os seus exércitos, cavalo e cavaleiros, aonde? No Mar Vermelho. Quem foi? Ele. Por que isso? Porque era da vontade dele. Vocês devem descobrir qual é a vontade de Deus na tua vida. Nós começamos no início da mensagem a falar de Caim e Abel. Nesta época, somente um homem adorava a Deus. Este homem era Noé. Amava a Deus de coração. O homem de Deus, o homem que fazia a vontade de Deus naquela época, do passado. A Bíblia nos mostra na Antiga Aliança, no Velho Testamento, que Noé e seus filhos, que eram tementes a Deus, que serviam a Deus em espírito e em verdade, Deus estava com ele, abençoando, guardando, protegendo, livrando do mal, porque eles temiam a Deus e faziam o que? A vontade de Deus. Mas nos dias de Noé havia um povo ímpio, também que rebelava contra os ensinamentos da vontade divina, a ponto, os ouvintes amados, de murmurarem, outro até zombava, outro até criticava, e o povo só queria, aleluia, fazer a vontade da carne, viviam em pecado e desobediente, desobedecia a palavra do Senhor. Porque viviam em desobediência? Porque os seus corações estavam endurecidos pelo pecado, pelo vício, pela maldade, e não queria dar ouvido ao que o justo homem de Deus não pregava aos seus ouvidos, que viria o dilúvio. Mas Deus, irritado com a vaidade daquele povo, com a iniquidade do povo, então falou para Noé que fizesse a arca, porque ele havia agora que ia destruir toda a alma vivente através do dilúvio, porque os homens e as mulheres não davam ouvido à sua mensagem, à sua palavra gloriosa que Deus havia falado através do seu servo. Eles não davam ouvido, antes zombavam, criticavam. Por quê? Porque amavam mais o pecado do que a Deus, amava mais as trevas do que a luz, amava mais a maldade do que a bondade, amava mais o erro do que a fidelidade. Ó ouvintes amados, e Deus ordenou ao patriarca Noé que fizesse a arca, aleluia, sem demora, para que ele pudesse punir os moradores da terra daquela época. E sem tardar, Noé com os seus filhos começaram rapidamente a construir a arca para a salvação da sua família. Guarda bem, salvação da sua família, com o trabalho acelerado da arca do Senhor,
e no decorrer de 120 anos a arca do Senhor estava pronta. Agora Deus já podia punir os ímpios e salvar os justos. Agora Deus ordenou que o patriarca Noé com seus filhos, noras, entrasse dentro da arca, porque era chegada a hora, o momento de punir a terra. A verdade é só o povo da terra. E quando Noé e a sua família entraram dentro da arca, Deus acrescentou 7 dias para que o povo voltar para ele. Assim como se esgotaram os anos da misericórdia e de paciência de Deus e repentinamente vieram as águas de juízo, também acabar-se-á o tempo em que Deus está anunciando a salvação por Jesus Cristo. Aleluia, vida eterna. Já estamos vivendo um tempo adicionado por Deus. Já está se findando. Começou a chover sobre a terra a ponto ouvintes amados, dos próprios abismos abrirem e subir água dos abismos. A Bíblia diz que tanto caía água das nuvens, como subia a água dos abismos. E choveu 40 dias, 40 noites. Aleluia, Jesus. E o povo agora, quando começaram a ver a chuva, ficaram perturbados, ficaram sem saber o que fazer, porque as águas iam alcançando as suas casas, os prédios mais altos, e aquelas pessoas procurando os lugares mais altos. Mas era inútil, porque as águas subiam rapidamente, porque era Deus castigando os homens daquela época, porque não quiseram dar ouvido aos seus ensinamentos gloriosos. E a palavra de Deus diz que a água cobriu todas as montanhas, os outeiros, e toda alma pereceu, toda criatura humana, todo ser vivente expirou, porque não quiseram dar ouvido à palavra do Senhor, assim como se esgotaram os anos da paciência, aleluia, aleluia, da misericórdia de Deus, e repentinamente vieram as águas de juízo, também acabar-se-á o tempo em que Deus está anunciando a salvação, vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Mateus 24, capítulo 30, versículo 37, pois o Senhor chega a dizer, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Aos olhos dos homens as coisas estavam aparentemente como hoje, mas na hora que eles menos se esperavam, aleluia, Senhor Jesus, o dilúvio surpreendeu, irmãos e amigos, as vidas, e todos pereceram porque não quiseram dar crédito à palavra do justo servo de Deus, que pregava constantemente. Assim será a vinda do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pregadores do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, estão anunciando a verdade divina, e os homens e as mulheres ainda endurecem os seus corações e não querem ser admoestado, visado pela doutrina divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preferindo ainda mais as coisas que o mundo oferece do que a Deus, amando mais as coisas mais do mundo do que o Senhor Jesus. Sim, diretos ouvintes, e podemos dizer também, a Bíblia ainda mostra uma família cruzava apressadamente a campina, deixando atrás de si a cidade de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18, versículo 19. E vieram 2 anjos, como eu, só que eles são do céu e eu sou da terra. É pela misericórdia do Senhor e pelas experiências. A cidade de Sodoma, à tarde, estava lá assentada à porta da cidade de Sodoma, e vendo os anjos, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos na casa de vosso servo e passai nela a noite. E eles disseram, não, e porfiou insistir, com ele muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, comeram, e antes que se deitasse, cercaram a casa os moradores daquela cidade, os varões da cidade de Sodoma, desde o mais moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram, onde estão os varões que tiveram nesta noite? Traz-o fora a nós para que o conheçamos. Os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra exigiram que Ló entregasse os mensageiros de Deus para abusarem dele. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, eu tenho minhas filhas, vou-las trarei e farei dela como bom for.
nos vossos olhos, somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado para o bem. Eles, porém, disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro, esses indivíduos veio aqui habitar e quereria ser juiz de tudo. Lembra de Caim? O povo da cidade de Sodoma e Gomorra continuaram a querer lançar contra Ló, dizendo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam, aleluia, a porta, aleluia, da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, tem alguém mais aqui? Tem teu genro, teus filhos, tua família, tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir este lugar. Então saiu Ló e falou ao seu genro, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos do seu genro. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe apegaram de suas filhas, sendo, aleluia, Deus, o Senhor misericordioso, e tiraram-na e puseram-na fora da cidade. E aconteceu que, tirando-as fora, disse, escape-te por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escape lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse-lhe, assim não, Senhor, apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiver ali chegado. Ló segurava as mãos de suas filhas e expôs-se, esforçando o máximo para fugir do perigo iminente. De repente, um terrível estrondo no céu, fogo, enxofre de fogo. A mulher de Ló não suportou a curiosidade, pois seu coração estava pegado, aleluia, aos pecados e à vida da cidade. E olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. E as cidades foram sorteadas com fogo e enxofre. Deus não poderia mais suportar as imoralidades, as violências e as imundícias praticadas ali. Ló, o justo, estava em Sodoma, ali atormentado pelos homens ímpios. E Deus, nosso Senhor, enviou os seus anjos para tirar Ló, o sobrinho de Abraão, para que saísse da cidade, aleluia, de Sodoma e Gomorra, porque o pecado do povo da cidade de Sodoma e Gomorra, aleluia, já havia chegado até o trono de Deus. Ló não queria sair. Ló disse, assim não, Senhor. Talvez o status de Ló em Sodoma fosse um dos motivos pelos quais tinha relutado em sair. Ló ocupava um importante cargo no governo. Como que um pai poderia entregar suas filhas para serem violentadas, ainda que fosse costume da época proteger um órfão a qualquer preço? Esta terrível sugestão revela quão profundamente o pecado absorvera a vida de Ló e fora contaminado pelos atos malignos de uma cidade ímpia. Vemos aqui uma ilustração tão grande a ponto de a cidade inteira ser destruída por Deus. Deus não poderia mais suportar as imoralidades, violência, as imundícias praticadas ali. A Bíblia Sagrada afirma categoricamente que choveu fogo do céu e consumiu todos os sodomitas, porque eram rebeldes à palavra do Senhor. Mas Ló e as suas filhas foram milagrosamente salvas do fogo destruidor que consumiu as duas cidades. Como foi nos dias de Ló, será na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. O justo será arrebatado pelos anjos ao reino do céu, mas os ímpios perecerão
porque não quiseram dar ouvido à doutrina santa, pura e real e verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós podemos dizer, querido, antes, no passado, na antiga aliança, observe bem, sinta, Deus tratou com a família de Noé, libertou. Deus tratou com a família de Ló, libertou. Nessa vez, Deus tratou com o povo, libertou. Ouça, Deus agora, nessa passagem que vocês irão ouvir, está tratando com o seu povo, Israel. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O cuidado e a proteção de Deus ainda são uma realidade. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no primeiro dia que Deus criou a luz, as trevas se afugentaram. As trevas estão se afugentando em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes, né, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus livrou vocês também, o seu próximo a qual vocês amam, quantas vezes de muitas situações, até da morte. Que maravilha! Então, havia sobre a face do abismo, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se move também sobre a sua cabeça. O Espírito de Deus se move sobre a cabeça de todo o seu próximo a qual vocês amam, dando oportunidade pela palavra que criou tudo para salvar vocês no tempo certo de Deus. Jesus teve o tempo dele, 33 anos como filho, nunca perdeu a esperança do céu. Você está tendo oportunidade ouvindo essa mensagem, vindo do trono de Deus, a mesa de Deus, em nome de Jesus Nazareno. Mas o tempo é para você, e o tempo do seu próximo para a salvação vai chegar também. Mas esse é o tempo seu. Aleluia. Graças a Deus. Nós podemos citar como no caso do povo de Israel, no livro de Êxodo capítulo 13, aleluia, que saiu do Egito para a terra prometida, quando o povo de Deus se defrontava com o mar vermelho para passar, diz a palavra de Deus que o profeta Moisés lançou a vara sobre o mar e as águas se abriram e fizeram muralhas, e eles passaram no mar vermelho, aleluia. Quem foi? Foi Moisés? Foi aquela vara? Foi o Espírito de Deus que se move sobre a face das águas, que tocou ali usando Moisés para que o mar vermelho se abrisse e fizesse duas muralhas. Que maravilha! Aleluia! O ser humano ele tem 60% aproximadamente de água, o restante é matéria. O globo terrestre também, aproximadamente 60, 70% de água, o restante é terra. Então você observa, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Aleluia. Então diz aqui a palavra de Deus, Deus tratando com o seu povo. Então eles passaram o mar vermelho, mas o exército ímpio de Faraó, que vinha furioso atrás do povo de Israel para ser morto. Ouvinte, quando o povo de Deus passou o mar vermelho, que o mesmo povo ímpio quiseram passar pelo mesmo caminho, porque as águas estavam feito muralha, porque o homem de Deus, Moisés, havia lançado a vara contra o mar, e as águas fizeram muro. Quando passou o último israelita da outra banda do Mar Vermelho, Moisés lançou novamente a vara sobre as águas do Mar Vermelho. A Bíblia relata, afirma categoricamente que as águas novamente se encontraram, e o povo que ia atrás do povo de Deus para prejudicá-lo. Pereceu o forte exército de Faraó. Pereceu por quê? Pereceu porque não serviam a Deus. Mas o povo de Israel que saíra do Egito para servir a Deus, nosso Senhor, foram livres da morte, porque o Senhor os guardou pelo deserto.
E esse acontecimento não está, aleluia, não está longe para estar mais perto do que o Senhor e as senhoras podem imaginar. Esse acontecimento está mais próximo do que o Senhor e a senhora podem falar e apregoar. Porque em Cristo Jesus, nosso Senhor diz: eis que venho sem demora, guarde bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vocês querem ouvir, aleluia, o final da conclusão dessa mensagem? Anota aí, Marcos capítulo 13, versículo 26, aleluia. Anota também, Mateus capítulo 24, versículo 30. Anota também aí, aleluia, Mateus capítulo 24, versículo 27, aleluia. Anota também, aleluia. Só anota as passagens da palavra de Deus, aleluia. Então, esta é a mensagem de fé que pregamos, a saber que com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. E graças a Deus e amém, Jesus.